Agora, como prometido, chegou a hora de concluirmos para vocês os testes dos novos Ryzen com a AMD Vega integrada. Tenho aqui na minha mão Ryzen 3 2200G com uma GPU integrada Vega, processador de 4 núcleos reais e 4 threads no total. E tenho aqui do outro lado aqui um AMD Ryzen também, Ryzen G, já com a AMD Vega integrado, só que esse é o 2400G, ou seja, esse aqui é um Ryzen 5 com 4 núcleos reais e 8 threads no total. E a ideia hoje do nosso vídeo é fazer um comparativo entre esses dois processadores. Vocês já viram os testes do 2200G e hoje a gente vai acompanhar um comparativo com os resultados que obtivemos naquele outro teste com os testes do 2400G. Assim a gente consegue ver se vai valer a pena você pegar um processador ou outro utilizando somente a placa de vídeo onboard. Ou seja, a gente conseguir descobrir se vai valer a pena você fazer o upgrade de um para o outro, se vai valer a pena a diferença de valor entre um e outro, isso pensando somente num cenário custo-benefício, onde você vai utilizar somente esse processador e a única placa de vídeo que você vai colocar neles vai ser a que vai ser integrada nele já, é a que já vem nele. Você não vai pôr nenhuma GPU externa, não vai estar pensando em nenhum desempenho a mais. É utilizar o vídeo onboard mais o desempenho do processador. Essa é a ideia do nosso vídeo de hoje. Então, para você que está assistindo aqui agora, não esqueça de deixar seu like, favorito, que é muito importante para ajudar no nosso trabalho. Roda a vinheta e eu vou explicar para vocês como vai funcionar tudo aqui. A ideia aqui no nosso comparativo, o que é? A gente buscar 60 FPS em Full HD quando possível. Quando não for possível em Full HD, a gente utilizar uma resolução um pouco mais baixa, 1600 por 900, por exemplo, que é uma resolução já de 900p, que é um pouquinho abaixo do Full HD, mas já consegue ter uma qualidade legal ali, a gente consegue aproveitar bem o game. A gente sabe que se tratando de um vídeo onboard, esses processadores não vão conseguir rodar com um desempenho lá em cima, com os presets gráficos no alto. Então o preset sempre tem que ser no low, muitas vezes no médio, ou o mínimo possível que a gente conseguir dentro do game. Se tiver um very low ali, a gente coloca um very low dentro do game, para poder extrair uma performance boa, porque a gente está se tratando de um vídeo onboard. Para quem não entende como funciona um vídeo onboard, eu vou pegar um processador aqui, ó. Imagine que você tem esse CPU aqui, correto? É um AMD Ryzen também. Esse CPU aqui ele tem esse espaço. Dentro desse mesmo espaço aqui, você vai ter uma placa de vídeo e um processador. Ou seja, aqui dentro tem um processador AMD Ryzen e uma placa de vídeo Vega. Isso tudo dentro desse mínimo espacinho aqui, ocupando todo o mesmo sistema energético, utilizando as mesmas vias para informações, para passar as informações, utilizando as mesmas vias para passar as informações de memória e também o mesmo espaço para poder fazer a transferência térmica, ou seja, a placa de vídeo e processador esquentando dentro do mesmo espaço. Tudo isso pode influenciar nos nossos resultados, na nossa experiência. Um dos grandes problemas que eu mencionei para vocês é a temperatura. Como a gente tem placa de vídeo e processador no mesmo die ali, você acaba gerando um calor naquele local e muito frequentemente você vai ver throttlings, tá? Então você vai ver que a placa de vídeo e processador vão baixar o clock, vão baixar a tensão, querendo buscar temperaturas mais baixas para deixar o processador de maneira mais segura durante todo o trabalho dele, e assim ele vai acabar perdendo um pouco de desempenho, querendo ou não, porque se ele rodar com um clock maior na placa de vídeo e no processador, ele consegue um desempenho melhor. Se ele baixar o clock para priorizar a temperatura, você vai perder um pouco de desempenho com isso, tá? Todos os processadores Ryzen de nova geração agora, eles acompanham já uma solução térmica da AMD, então acompanham todos eles um Cooler Box. Eu tenho um exemplo aqui de Cooler Box que acompanha. Então ele tem um certo espaço para dissipação, tem uma ventoinha e a refrigeração básica que ele vai fornecer para o nosso cooler, para o nosso processador. Qualquer um dos processadores da AMD que você comprar hoje vai acompanhar uma solução térmica dessa. Só que ela não é a melhor solução possível e não é a mais eficiente possível. Até porque esses processadores aqui eles funcionam em locais como aqui no sul do Brasil, que tem temperaturas mais baixas, mas também funcionam no norte do Brasil, que tem temperaturas mais altas, a temperatura ambiente. Então esse processador com certeza vai esquentar mais e vai sofrer muito mais com throttlings. Para isso você pode utilizar outras soluções. Vou dar um exemplo aqui de um cooler baratinho, mas que ele possui uma solução maior, né? Tem uma área de dissipação maior, possui duas ventoinhas, cobre direto em contato com o CPU. Tudo isso ajuda a garantir uma temperatura mais baixa e prioriza a gente ter um máximo de desempenho dentro do game, com o processador e com a placa de vídeo onboard dele, e não acabar sofrendo com throttlings, tá? Eu tenho aqui um exemplo, é um cooler da Deepcool, é um Gamax 200, pequenininho. É um cooler que é bem barato, relativamente, fácil de instalar, fácil de você encontrar, tá no site da Pichau. E ele vai garantir temperaturas mais baixas para esses processadores e vai conseguir priorizar ali para a gente um desempenho um pouco maior. Outro ponto importante que vocês devem levar em consideração, placas-mães, tá? Você pode usar a placa-mãe, eu tenho aqui só 3 modelos, mas são 4 chipsets basicamente que você pode ter. Eu tenho um A320 Prime da ASUS aqui, tenho um B350M da ASUS e tenho um X470 da Gigabyte, tá? Tenho aqui um Aorus. Pode ser um X370 também, então tem um X370 que você pode utilizar. Qualquer um desses chipsets, você vai conseguir rodar esses processadores da AMD. Só que como o foco deles é custo-benefício, eu acho que eles
se encaixariam melhor aonde? Num A320 e no máximo em um B350. X370 e X470 para processadores que não vão utilizar vídeo on-board. Quando você vai utilizar uma placa de vídeo off-board, você vai utilizar um processador com um desempenho bruto maior. Eu acho que é isso que poderia recomendar para vocês hoje de placa-mãe, basicamente, tá? Não vale a pena você investir tanto dinheiro numa placa-mãe top, senão seria mais lógico você pegar e investir num processador melhor. Você sair do seu vídeo on-board, você pegar um outro processador que seja mesmo um Ryzen 3 2200G, mas invista numa placa de vídeo, daí, em vez de você investir numa placa-mãe mais top por um kit desse. Porque a ideia aqui é a gente focar para games. Então você tem que estar com todos esses parâmetros em ciência dentro da sua cabeça na hora de você escolher. Memória RAM também vai influenciar, tá? 8 GB padrão hoje para qualquer game. Prioriza sempre utilizar 2 pentes de memória, quando a gente está falando de vídeo on-board. 2 pentes, dual channel, você vai conseguir o melhor desempenho possível. 2133, você consegue rodar legal. 2666, você ganha 5 FPS já dentro de uma plataforma com vídeo on-board, no caso dos AMD Ryzen 2200G e 2400G. Rodando a 3000 MHz, 2900, você ganha mais 5 FPS, ou seja, de 2133 para 3000 MHz temos um gap aí de 10 FPS, somente você trocando frequência de memória. E calma, porque eu não estou falando para você comprar uma memória mais cara. Estou falando só para você avaliar. Muitas vezes a diferença é de 10 ou 15 reais, 20 reais de uma memória de 2133 para uma de 2400, por exemplo. Você pode fazer esse investimento, pegar uma de 2400 e fazer um overclock nela e rodar 2666 MHz. Aí você não precisa gastar tanto e conseguir uma memória que vai te trazer uns 5, 6 FPS, dependendo do game, a mais dentro de jogos com essas CPUs integradas e GPUs integradas aqui. Se a gente está falando de uma memória já, de um orçamento um pouquinho mais folgado, você tem dinheiro para poder investir numa memória de 2666 MHz, aí você consegue atingir clocks em overclock com ela a 3000 MHz, a 2900 MHz. Aí a diferença é bem maior, você consegue 10, 15 FPS dependendo do game. Isso utilizando dual channel, combinando com um clock maior. Então você consegue ter uma performance maior escolhendo as peças certas. Então por isso que eu sempre falo, se vocês tiverem dúvidas, pergunta para os nossos atendentes no site, pergunta aqui embaixo do nosso vídeo, a gente tenta responder, pergunta no grupo Pichau Hardware, que a gente sempre está tentando interagir e ajudar vocês na escolha. Porque realmente, uma GPU integrada, um vídeo on-board, ele é mais delicado na escolha das peças e você precisa equilibrar muito bem para fazer a escolha correta. A gente concluindo agora a primeira parte da introdução aqui, eu vou passar para vocês agora as informações de como vai funcionar o teste. Full HD, quando a gente conseguir rodar em Full HD, 1600 por 900 quando não for possível rodar em Full HD, e aí o preset gráfico vai ser sempre o mínimo possível dentro dos jogos. Tem jogos que eles exigem qualidades gráficas maiores e que não tem como a gente desabilitar. Isso seria gráficos que uma placa de vídeo levaria extremamente fácil, mas um vídeo on-board, né? Uma placa de vídeo on-board não consegue levar tão facilmente. Então tem jogos que a gente não vai ser prejudicado devido a essas limitações. Mas a nossa ideia é mostrar um parâmetro aqui em 10 games bem diferentes para vocês terem ideia em cenários diferentes como vai se comportar essas GPUs integradas e esses processadores aqui da AMD. Todos os testes foram utilizados placa de captura externa, a placa-mãe foi uma A320, processador aqui foi utilizado o G2200G e o 2400G nos nossos testes, e o cooler foi o Cooler Box utilizado em todos os testes, tá? Não foi utilizado nenhum cooler diferenciado para garantir uma temperatura ainda melhor nesses processadores aqui. Memória RAM foi utilizado 8 GB, 2 pentes em dual channel, utilizando frequência de 2666 MHz, que é um meio termo, não é nem a mais básica, nem as tops. Assim você tem um meio termo, consegue priorizar um desempenho, favorecer um pouco o processador e também não fica tão caro para você dentro de um orçamento. Agora vamos parar de enrolação. Para você que assistiu até aqui e já está com alguma dúvida sobre os processadores, sobre alguma coisa que eu falei, já comenta lá embaixo, já larga seu like para ajudar o nosso material e vamos rodar todos os testes agora para vocês aqui, passar uma amostra e mostrar os gráficos para vocês na tela. No Game Dirt Rally foi bem interessante o desempenho, tá? Tanto no 2200G, que é do primeiro teste, ele conseguiu 54 FPS de média, ou seja, uma média bem bacana já e um desempenho muito bom dentro do game. Só que quando a gente rodou o 2400G, como o game não tinha elementos que prejudicassem o desempenho de um vídeo on-board, por exemplo, então o processador conseguiu entregar o desempenho máximo dele com o seu vídeo on-board. No caso, o 2400G conseguiu 76 FPS, uma diferença bem grande entre o 2200G e o 2400G, uma margem bem bacana mesmo, de mais de 20 FPS entre um e outro. Falando do Far Cry Primal, a média no 2200G foi de 34 FPS e quando a gente rodou no 2400G, por ele ter certos presets gráficos, a gente não consegue desabilitar e acabam prejudicando o desempenho de um vídeo on-board, que seriam mais focados com uma placa de vídeo off-board mesmo, acaba que a média de FPS não sobe tanto. Então tivemos uma diferença de 4 FPS entre um processador e outro. Não é tão grande. Se a gente for ver a porcentagem, é uma porcentagem bacana até, mas não é uma diferença tão grande. Na prática, a gente não vai sentir um ganho tão absurdo que a gente vai falar, olha, vou investir no 2400G e não no 2200G, porque no Far Cry Primal ele ganha 4 FPS. Eu acho que não é isso que vai acontecer no seu caso.
Quando a gente falou de GTA V, o empate foi quase técnico, 51 para o 2200G e 52 FPS para o 2400G. Ou seja, um empate técnico, 1 FPS de diferença, os dois rodaram extremamente iguais. Já não rodou muito bem, né, do 2200G, conseguimos uma média legal, dá pra ficar jogável o game, a gente consegue aproveitar bem ele, mas não é o ideal, a gente procura sempre uns 60 FPS ali quando possível. A diferença foi de 1 FPS, dá pra se considerar um empate técnico. No Project Cars 2, o 2200G conseguiu 48 FPS de média, já o 2400G conseguiu 53 FPS de média, ou seja, 5 FPS de diferença, uma diferença considerável, legal, dá pra aproveitar um pouquinho melhor o game, a gente já passou pra casa dos 50 basicamente, então já tá com uma experiência mais legal, mas ainda assim não é aquela diferença que vai considerar na escolha entre um e outro. Quando estamos falando de Rise of Tomb Raider, tá? O 2400G conseguiu levar acima dos 30 FPS, na casa dos 34 FPS, ou seja, foi um desempenho ok, a gente prioriza estar acima de 30 e perto dos 60, essa é a ideia que a gente quer aqui, tá? Já o 2200G, como a gente viu no vídeo passado, assim como no The Division também, né, ele conseguiu 28 FPS de média. Vamos aproveitar que a gente está falando do The Division, já vou mencionar ele aqui. O 2200G conseguiu 28 FPS de média e o 2400G conseguiu 33, ou seja, 5 FPS de média também, é uma diferença pequenininha entre um processador e outro, e você deve considerar isso na hora da sua escolha. Se vai valer a pena você pegar um processador ou outro, ou fazer a escolha de um processador mais barato ou mais caro, dependendo do desempenho em jogos, focando somente no video onboard dele, tá? O desempenho com placas de vídeo off-board é outra história para outro vídeo e outros testes que a gente vai trazer aqui no canal para vocês. Falando do The Witcher 3, que é um game de mundo aberto, conseguindo uma média bacana a mais ali se a gente for ver, foi 6 FPS a mais pro 2400G se comparado com o 2200G. Já tá ficando mais legal a história, né? Assim como o Dirt Rally teve uma diferença legal, no The Witcher 3 também dá pra gente considerar uma experiência um pouco melhor já. Rainbow Six Siege também teve uma diferença legal, rodou basicamente a 60 FPS o 2200G e quando a gente colocou o 2400G, rodou na casa dos 70, na casa dos 67 FPS de média, ou seja, uma experiência bem mais legal, temos ali 12 FPS de diferença entre um e outro. Já é uma experiência melhor, um avanço mais bacana, e geralmente esse avanço é o que a gente encontra entre você trocar uma placa de vídeo de um segmento por uma de outro. Vou dar um exemplo, uma 1050 por uma 1050 Ti. Você vai ganhar uns 10, 15, dependendo do caso, 20 FPS. Então, nesse caso aqui, no Rainbow Six, a gente já conseguiu ver uma diferença semelhante ao que a gente vê trocando uma GPU por uma de segmento diferente no mercado. Quando a gente está falando do CSGO, a diferença foi bem pequena, rodou basicamente com 3 FPS a mais o 2400G se comparado com o 2200G. Então a diferença é bem pequenininha. Falando de BF1, que é um game multiplayer, né, já com gráficos bem bacana, muito bem trabalhado, graficamente muito bonito mesmo, o 2400G conseguiu rodar 54 FPS. Super jogável, dá para considerar muito bacana mesmo o desempenho. Já o 2200G ficou na casa dos 49 FPS, ou seja, temos um desempenho abaixo, mas não tão diferente. Então os dois estão mais ou menos na mesma casa, muito próximo, bem parecido mesmo dentro dos testes aí em jogos. Então basicamente era isso aí que eu queria mostrar para vocês, principalmente, tá? Que a diferença, como vocês puderam notar nos gráficos, entre um processador e outro é pequena. É raro o jogo que a gente vai ver 10 FPS de diferença que justificaria você pegar um processador ou outro na hora de você escolher no seu kit, tá? Se a diferença fosse pequenininha de valor, eu consideraria essa troca de uma maneira bem bacana, sabe? Eu falaria, ó, não vale a pena pegar esse aqui, pega esse aqui que é mais forte. Mas a diferença é muito pequena. Na maioria dos jogos é 4, 2, 1, 5 FPS de diferença. Não justifica você pagar R$300 talvez a mais em um 2400G para utilizar o video onboard dele exclusivamente, se você pode ter o mesmo desempenho praticamente com o 2200G. Você pode pegar essa diferença de dinheiro aí, investir numa memória com uma frequência um pouquinho maior, fazer um overclock, conseguir um desempenho a mais. Entendeu? Fazer um overclock no video onboard e no processador, por exemplo. Entendeu? Com uma solução um pouquinho melhor. São algumas opções que você pode ter para você não precisar comprar o processador mais caro e conseguir extrair o mesmo desempenho. Porque como a diferença é muito pequena assim, o desempenho deles são muito semelhantes, tá? Os jogos basicamente utilizam 4 núcleos, que é o que o nosso amigo Ryzen 3 aqui já entrega o 2200G, né? O nosso amigo Ryzen 5 ele tem 4 núcleos reais e 8 threads, só que 8 threads dentro de jogos muitas vezes não é nem utilizado, então por isso que não dá tanta diferença também entre um e outro quando a gente fala de CPU, tá? Jogando nesse caso. Agora o que você tem que avaliar é se vai valer a pena a diferença dele ou não. Porque eu acho assim, se hoje um Ryzen 2200G está na casa dos 450, 460 reais, tá? Um 2400G, ele está na casa dos 750, entendeu? Está na casa dos 700 reais, já é um nível bem maior de processador, tá? Nesse caso, vou dar um exemplo para vocês, você poderia pegar um 2200G com uma 1030, entregaria mais performance do que a gente vê aqui hoje. É uma placa de vídeo off-board, esquentaria menos, você teria um desempenho nela, poderia fazer um overclock nela, ter o processador separado, esquentando menos,
fazendo um overclock no processador também. Você conseguiria ter um desempenho melhor, tá? É um 2200G com uma 1030, por exemplo. E você conseguiria encaixar nesse mesmo orçamento de R$700 que você gastaria um 2400G. Ou você pode optar, por exemplo, por um G4560 que é mais barato ainda, tá? É um processador que ele simula 4 núcleos reais, então são 4 threads, são 2 núcleos reais e 4 threads no total. Você poderia comprar a 1030. Teu orçamento ficaria na casa dos R$600 e você conseguiria um desempenho semelhante ao que a gente viu aqui hoje. Claro que a estabilidade de um Ryzen dentro de jogo hoje é maior se comparado a um Pentium, tá? Mas se você está pensando em economizar e pegar o mínimo possível, talvez um Pentium com uma 1030 seja uma melhor opção do que um 2400G com o video onboard dele. Você vai ter mais performance, talvez você não vai ter a mesma estabilidade, porque o Pentium ele tem menos núcleos, tem menos threads, um desempenho menor dentro do jogo, ele não vai garantir a mesma estabilidade, mas ele consegue empurrar uma quantia de FPS semelhante e até maior do que o 2400G empurrou aqui com uma 1030, por exemplo. Então são algumas opções de escolha, a gente não está falando para você comprar esse kit, ou esse processador, ou um Intel, ou uma placa da NVIDIA, ou um processador da AMD. A gente está mostrando os testes, tá, o desempenho que eles entregam para vocês, as placas-mães que você pode combinar, kits de memória, soluções térmicas que você pode utilizar, para ficar mais fácil para você decidir. Então você pode chegar no site, matar sua dúvida, escolher uma peça com muito mais prioridade, entendeu? Você pode ter uma firmeza muito maior na hora de você escolher. Você fala, ó, eu quero esse, porque eu acho que esse kit vai combinar melhor para mim. Eu acho que não vale a pena investir tanto nesse, porque eu não vou conseguir tanto FPS. Então, mais ou menos isso que a gente quer passar para vocês, tá? Você tem que priorizar sempre, pensar no que vai ser a melhor opção para vocês. Claro, se você vai usar para trabalho, um 2400G, por exemplo, ele já é um processador que dá mais vantagem, ele tem 8 threads. Então, para quem vai utilizar um Photoshop em paralelo, um Premiere, software de edição, um Vegas, vai criar conteúdo para o YouTube, um 2400G é super interessante. Ele é melhor do que um Pentium, melhor do que o 2200G, só que você vai estar utilizando o vídeo onboard dele ainda, que não é a melhor solução para você fazer um render, por exemplo. Você precisa de uma placa de vídeo off-board para você fazer um render com melhor performance. Claro que você pode fazer com o processador, mas não é a mesma coisa. Você economiza 4, 5, até 10 vezes mais o seu tempo se você utilizar uma placa de vídeo off-board. Beleza, galera? O vídeo se prolongou um pouquinho, mas é porque eu precisava passar bastante informações para vocês e especular bastante dados aqui, só passar bastante informações e detalhes para ajudar vocês na hora da escolha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero contar com o like de vocês aqui embaixo, sua opinião lá embaixo, suas dúvidas, é sempre muito importante lá embaixo pra gente. Se você não é inscrito no nosso canal, ainda não esqueça de se inscrever e nos vemos no próximo vídeo. Galera, se vocês quiserem algum vídeo específico com os Ryzen aqui, utilizando o vídeo onboard, ou quiserem ver a 1030 versus esses processadores aqui, eu posso colocar para vocês. Então comenta lá embaixo que eu vou estar de olho nos comentários, beleza? Para quem assistiu até agora aqui, comenta lá embaixo então o que vocês querem saber. Se vocês querem ver 1030 versus esse kit aqui, a gente pode trazer para vocês no canal, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!